Você que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente a sua vida, te fortaleça mais e mais no nome de Jesus. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, um rei que fez tudo que era do agrado do Senhor. Eu descobri que ele começou a reinar com 35 anos, numa época em que muitos reis novos, eles assumiam a posição de liderança. Muitos pisaram na bola, mas Josafá foi diferenciado, foi um dos reis diferenciado. E nós, em 2 Crônicas, capítulo 20, todos têm? A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1, vamos ler os 5 primeiros versículos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Quem estava na mira, quem estava no alvo, quem era o alvo do perigo, era Josafá, porque a Bíblia relata que os inimigos, eles vieram contra Josafá. E a Bíblia fala no versículo 2 que então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti o que, irmãos? Uma versão traz um exército enorme, a outra versão traz uma grande multidão. Repare, era um problema aparentemente de Josafá, como nós vimos. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti um grande exército, uma grande multidão de além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá, nós vimos e lemos, que ele temeu, e ele pôs a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele apregoou o jejum em todo Judá, e Judá, olha só, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E a Bíblia nos fala no versículo 5, que Josafá se colocou de pé onde? Na congregação de Judá, na assembleia, na união do povo, vamos colocar como a igreja da época. A Bíblia diz que ele se colocou de pé na igreja de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aí você vai avançar para os versículos 13, 14 e 15. A Bíblia diz no 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Muito bem, irmãos, nós estamos aprendendo, dentro desse contexto, uma estratégia eficaz para vencer no meio da batalha, principalmente quando ela vem contra nós de maneira muito particular, como foi aqui o caso do rei Josafá. Então, um exército caminhava contra ele. Josafá, ele temeu, nós vimos isso no nosso último encontro. Como qualquer pessoa, o medo faz parte da rotina de qualquer ser humano. Tenha ele Jesus na sua vida ou não. E aí você aprendeu também, e algumas pessoas dizem: mas espera lá, a Bíblia não fala que o verdadeiro amor lança fora o medo? É verdade, lança fora o medo. Uma outra versão traz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É bem verdade isso. Mas você não pode se esquecer que dentro de um contexto maior da essência do ser humano, o medo ele continuará fazendo parte da caminhada. O que o verdadeiro amor faz é impedir que o medo pecaminoso ele nos paralise, ele nos impeça de realizar atividades que venham honrar o nome do Senhor. Então, o medo que não me paralisa, por exemplo, algumas pessoas podem dizer assim: eu tenho medo de sair à noite, e eu posso estar doente, morrendo, eu não saio de casa com medo. Isso é pecado. Se a pessoa, ela diz: olha, eu tenho medo, eu preciso sair porque eu trabalho à noite, eu preciso comprar um remédio, comprar um alimento, eu vou.
ela tem medo, mas esse medo não é pecaminoso, porque não paralisou ela. Ela aprendeu a lidar com o medo. Então tem uma diferença muito grande. Não é que você não vai ter mais medo. Nós teremos sempre medo. Josafá era um homem que confiava em Deus. Ele confiava nas orações de um povo que o cercava, tanto que quando ele recebeu a notícia, a Bíblia fala que ele temeu. E quando ele temeu, ele expôs o seu medo, ele convocou a igreja se ajuntou, a igreja orou e Deus abençoou. Nós precisamos aprender a ser vigilantes, porque o diabo é sujo e ele vai se apropriar do medo que nós temos, inerente à natureza humana, para tornar esse medo pecaminoso e paralisar você. Aprendemos também a buscar sempre socorro em Deus. Muitas pessoas elas estão buscando meios alternativos para resolver os seus problemas e elas estão cada vez mais se afundando nos seus problemas, porque não estão dando a prioridade de buscar o socorro em Deus. A Bíblia fala que Josafá, ele clamou ao Senhor e ele convocou a igreja, dá importância em meio à batalha espiritual, a permanecer na casa de Deus, a estar na casa do Senhor. Então a gente tem uma cultura de que, principalmente com a tecnologia, algumas pessoas elas se acomodaram, principalmente depois da pandemia, se acomodaram porque podem cultuar a Deus nos seus lares, não é nenhum pecado, mas podendo estar na casa do Senhor, fazendo isso, incorrem num pecado, porque a Bíblia fala, não deixemos de congregar. Então isso é perigoso também, e algumas pessoas estão se fazendo valer da tecnologia. Uma coisa é não poder estar na casa do Senhor, outra é poder e não ir. Então tem uma diferença muito grande. O olhar fixo em Deus, Josafá não se impressionou com a multidão que ele convocou, e ele sabia que a resposta para o seu temor, daquele exército que viria contra ele, estava no Senhor. Toda a igreja buscou ao Senhor, orou a Deus, Josafá orou, a comunidade de Judá orou ao Senhor, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre um levita específico. E esse levita, ele trouxe a mensagem de Deus para o povo que estava reunido. Não basta apenas ter como primeiras estratégias todo esse esquema que Deus nos dá no campo de batalha. A gente também precisa tomar atitudes agressivas no sentido de coragem para combater e entender que quem luta por nós é Deus. Mas espera lá, pastor, eu vou combater e Deus luta por mim, então eu não preciso combater. Você combate orando, você combate louvando, você combate estando na casa de Deus, e você combate tomando a posição de não dar lugar ao medo. Porque no versículo 15, você leu aí, que as primeiras exigências de Deus para Josafá e toda a tribo de Judá foi não temais, e o que mais? Nem fique desanimado. Uma outra versão diz o quê? Nem vos assusteis. Então não tenham medo e nem fiquem assustados. Por quê, irmãos? Deus sabe que o que o medo ele pode causar. E por essa razão, a primeira mensagem do Senhor é não permitir que o crente, que o seu povo seja dominado pelo medo. Mas para isso a gente tem que ouvir a voz de Deus. E aí eu citei aqui alguns exemplos, claro, de medicamentos que algumas pessoas estão tomando, estão endeusando alguns medicamentos e dizendo assim, ó, existe já medicamento para o medo, para a ansiedade, coisa que não é comprovado cientificamente. E algumas pessoas, por ouvirem falar disso, eu citei aqui até um canal no YouTube que traz algumas propagandas e ele está trazendo um novo tratamento, ele nem diz que é medicamento, ele traz um tratamento natural em que ajuda a pessoa a lidar com medo, preocupação, depressão. E eu disse, mas espera lá, isso é propaganda enganosa, porque não existe cientificamente comprovado nenhum medicamento ou tratamento que você toma medicamentoso que vai combater o medo. Se não a mudança de foco, um exercício na palavra do Senhor, o escutar a voz de Deus para tal coisa. Então nós vimos que o rei Josafá, ele se coloca de pé, e com ele todo o povo na posição também toma coragem, se coloca de pé e adora ao Senhor. Irmãos, foi nessa posição que a mensagem de Deus foi trazida ao profeta Jaaziel, ao levita, no versículo 15, a parte B. Quando ele disse assim, ó, a peleja não é de vocês. De quem é a peleja? De Deus, mas espera lá, tem um exército vindo para cima de mim. Eu ouvi a mensagem, Josafá pensou, olha, é contra ti, tem um exército que está chegando contra ti. Eu estou com medo,
como é que não é contra mim? Como é que eu não vou lutar? Mas Deus diz, essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Então, não dê lugar ao medo e confie que a batalha é de Deus. Olha aí o versículo 16 e 17. Olha que coisa impressionante e como isso alegra os nossos corações. A Bíblia diz assim, ó: amanhã descereis contra eles. Opa, então vai ter guerra. Agora complicou, porque a ordem é para descer contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. No versículo 17, a Bíblia declara que neste encontro, o que é que a Bíblia diz? Olha só, se eu não preciso lutar, por que que Deus manda eu ir até lá? É meio contraditório. Eu poderia ficar na igreja, dentro do contexto. Mas a Bíblia diz que Deus manda o povo descer, mas diz, olha, vocês não vão precisar lutar, mas vocês têm que tomar o quê? Posição. Ficai parados, e olha que impressionante, irmãos. E vede o salvamento, a minha versão traz assim, que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. E mais uma vez diz o que aí? Não temais e nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro. Por quê? O Senhor é convosco. Isso é tão tremendo, porque o rei Josafá e os habitantes de Judá, eles sentiram brotar essa fé, essa alegria, porque estavam ouvindo a voz de Deus. E isso, irmãos, quando a gente começa a escutar a voz de Deus, a gente não dá lugar ao medo. Porque no lugar do medo, quando a gente ouve a voz de Deus, é um sentimento de alegria que brota em nossos corações. Porque foi Deus quem declarou, é Deus quem declara a vitória, e Deus declara que a batalha é dele. Eu fico imaginando os olhos daqueles crentes reunidos que estavam assustados e agora se transformam em alegria. Precisamos entender que em certas batalhas, e aí eu citei aqui o Salmo 150, e dei ênfase, todo o que tem fôlego, faça o quê? Louve ao Senhor. Em muitas batalhas o louvor vai te libertar. Mas olha, creia em nome do Senhor Jesus. Adorar e louvar serão armas imprescindíveis nessa batalha. Aí eu convido você ao versículo 18 e 19. Esse contexto é tão maravilhoso que ele diz assim, ó, versículos 18 e 19. Então Josafá fez o quê? Se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? Adoraram. Olha, irmãos, aqui é uma liderança dando exemplo e todos os liderados seguindo o exemplo. Não adianta, se houver divisão no meio do corpo de Cristo, vão perder a batalha. O líder teve medo, mas confiou no Senhor, não ficou paralisado. A Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra. Todo o Judá e os moradores de Jerusalém fazem o mesmo perante o Senhor e o adoram. E a Bíblia diz que dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para fazerem o quê? Olha que coisa maravilhosa. Para louvarem ao Senhor, Deus de Israel. De que forma? Baixinho? Em alta voz. Isso aqui é tremendo. A minha versão traz em voz alta sobremaneira, para enfatizar que eles abriram a boca, tinham fôlego, louvaram ao Senhor. E aí os jovens tiveram aqui recentemente o louvorzão, que eu pulei, dancei, olha, foi libertador. Claro que no outro dia acordei com dor no pescoço, porque não sou mais nenhuma criança, nenhum jovenzinho, mas olha, libertador o louvor. E aí uma pessoa chegou assim no meu ouvido, ficou tão preocupada de outra igreja, até contei aqui, ela disse, pastor, está escandalizando, porque a gente é assim alegre, viu? Eu falei, imagina, a gente tem que adorar o Senhor com muita alegria. E olha, teve gente aqui na igreja que disse assim para mim, pastor, eu não sou adepta a bater palma nem ficar dançando, mas olha, eu confesso que vou estimular para que isso aconteça pelo menos uma vez no mês. Olha que coisa tremenda, é assim que Deus faz. Então você não precisa fazer o que todo mundo faz se não sentir à vontade, mas você tem que entender que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E quando a gente louva, isso é libertador, irmãos. E a Bíblia fala que todo Israel, em voz alta, louvava ao Senhor. Agora, olha que interessante, o versículo 22.
Versículo 22, a minha versão traz assim, ó. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Uma outra versão traz desbaratados. Eles só fizeram louvar, irmãos. Eles adoraram a Deus, eles ouviram a voz do Senhor, eles cantaram a Deus, e o exército todo foi embora. Na verdade, morreram, porque a Bíblia ela vai falar depois, acompanhe comigo, a partir do versículo 23, que diz assim, ó. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para fazer o quê? Para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a fazer o quê? A se destruir. Olha que confusão. Olha que coisa aconteceu, coisa interessante. O povo de Deus louvando. E quando isso aqui me remete àquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento, que a palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem. Eles começaram a estar no estágio de confusão, que começaram a se matar. Aqueles perseguidores, heróis de guerra, preparados para o combate contra o povo de Deus, que usou como arma apenas o louvor. Eles começaram a se destruir. A Bíblia fala que tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E olha o que eles viram. Eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Isso é de assustar, é de arrepiar. Aí a Bíblia diz que vieram a Josafá, o seu povo, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, a Bíblia diz, se ajuntaram no vale de onde? A minha versão traz no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém com alegria. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. A Bíblia diz nos 3 versículos finais, vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, trombetas, todos voltaram para onde? Para a casa do Senhor, para a igreja. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, versículo 30, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Irmãos, essa história é surpreendente porque é uma história real. É uma história de um povo que não se acovardou, mesmo tendo medo, o que a Bíblia nos ensina, que mesmo nas batalhas espirituais, se vem um exército contra a gente, ou contra nós de maneira individual, vier contra você, você não está sozinho. A nossa irmã Ivonildes orou e agradeceu a Deus por essa igreja. Agradeço a Deus por essa igreja. Essa igreja, o espaço físico, ela não está aqui por acaso. É o nosso chamado quartel-general, onde a gente vem, aprende da palavra do Senhor, e muitas vezes a batalha acontece aqui dentro, mas a gente sai, a maior parte do tempo, vocês estão lá fora, eu talvez a maior parte do tempo esteja aqui, mas a maior parte do tempo estamos lá fora. As batalhas vão acontecer, e aí acontece, Deus vence por nós, mesmo que o medo venha, ele não nos paralisa, mas a gente sabe que temos que retornar para a casa do Senhor. O povo de Deus, Deus disse, olha, é para louvar, é para cantar, mas tem que descer todo mundo. Todo mundo tem que ver o que vai acontecer. Eles poderiam ter recebido, Deus poderia ter dado a ordem para eles ficarem na igreja, louvando, cantando em vigília, que Deus não ia lutar por eles. Mas Deus disse, vai descer todo mundo. Se reuniram na igreja, Josafá com medo, o povo com medo, clamou ao Senhor, o Espírito de Deus desce sobre o levita.
recebe a mensagem de Deus. Deus diz, vai lá para você ver o que vai acontecer. A batalha é minha, escuta a minha voz, não fica distraído. Deus vence a batalha, eles cantam, louvam e Deus diz, volta para a igreja todo mundo. 4 dias juntando os despojos e não deu para levar tudo o que podia. Porque na confusão, porque a batalha é do Senhor, e a Bíblia diz que o coração do homem está nas mãos de Deus. Deus tornou todos eles confusos, eles se mataram. Aquilo que era medo foi transformado em alegria. O povo retorna para a casa de Deus, adora ao Senhor e com júbilo o nome do Senhor é engrandecido. E a minha versão diz assim, ó, o povo ao redor da circunvizinhança começaram a temer o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus, irmãos. O Deus que vai responder a sua oração. Você que está acompanhando de casa, eu não sei qual é a sua luta, Deus vai falar no tempo certo. Você só precisa confiar. Porque o Deus de hoje é o mesmo ontem e é o mesmo eternamente. Ele não muda. O que muda é a nossa percepção dele. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. E que histórias como essa, histórias reais, verídicas, elas venham fortalecer os nossos corações, porque os dias são maus. São dias de lutas, tem trazido muito medo a muita gente, mas você não vai ficar paralisado em nome do Senhor Jesus. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos dá ânimo, Senhor. A tua palavra nos impulsiona a seguir em frente. Somos fracos, admitimos os nossos medos, mas esses medos não podem nos paralisar, Senhor. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Deus que nós cremos é o Deus que peleja por nós. Obrigado por esse momento tão abençoado, Senhor. Eu creio que a tua palavra ela não volta vazia. E ela vai cumprir todo o propósito para que foi designada. Porque a tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra nos dá forças e esperança. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pelo teu povo comprado com o teu sangue que faz parte dessa congregação. Que possam ser testemunho aqui na tua casa, Senhor, mas também fora da tua casa, para que as nações ao nosso redor, sejam nações de família, as nações das escolas, faculdades, dos nossos trabalhos, todas elas possam ver que o Senhor é Deus nas nossas vidas e possam temer ao Senhor, não ao exército que está nas mãos do Senhor, mas temer ao Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Te agradecemos porque com toda a liberdade podemos adorar o Senhor na tua casa de oração. E por isso nos elevamos a ti com corações jubilosos, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus continue abençoando sua vida, te fortalecendo mais e mais. E você que nos acompanhou até agora, que Deus te cubra com graça em nome de Jesus.